Sejam muito bem-vindos a mais esse dia que eu vou compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre conhecimento e essa receita que eu selecionei, eu tenho certeza que você vai gostar. Vou organizar. Estamos quase começando nosso preparo. Podemos começar. Separei uma receita que eu vou falar com vocês, é a minha preferida. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma massa usando o método direto. É uma massa de baunilha e, gente, é a minha massa preferida. O método direto é um método onde a gente consegue preparar receitas de uma forma muito mais rápida e prática. E quando eu desenvolvi essa receita, eu busquei trazer, é claro, a praticidade, mas sem abrir mão do sabor e da estrutura. Porque no meu catálogo eu tenho bolos de andar, eu tenho bolos de várias camadas, então eu preciso selecionar uma massa onde eu vou ter um bolo seguro para entregar para o meu cliente. Mas sem deixar de lado o sabor e a umidade, que eu tenho certeza que faz toda a diferença no resultado final de um bolo. E aqui eu selecionei para vocês essa receita. Ela é muito prática. A gente consegue fazer pum. É rapidinho mesmo. Vocês vão conferir, vocês vão ver que em poucos minutos nós já temos uma massa pronta para a gente conseguir levar para o forno. Além do método direto, que é esse que a gente vai fazer aqui agora, existem outros métodos, como por exemplo, o método espumoso, nós temos também o método cremoso, ou até mesmo o método inverso ou reverso, vai depender aí da sua região. Se você tem alguma dúvida sobre esses outros tipos de método, pode me mandar aqui na live, que já eu vou esclarecendo mais algumas dúvidas que vocês têm sobre esses métodos. Como eu falei com vocês, o método direto é uma forma da gente fazer uma receita de maneira bem prática, com poucos minutos, mas sem perder a estrutura. Bom, e fazendo uma receita prática, eu vou ter muito mais tempo disponível para produzir ainda mais, porque eu consigo otimizar toda a minha produção quando eu opto, por exemplo, por trabalhar com esse tipo de massa. Quando a gente trabalha com outros métodos, por exemplo, a gente depende talvez até de 20 minutos só para preparar a massa. Enquanto que essa do método direto, usando, na verdade, com sabor de baunilha, a gente consegue muito mais praticidade de preparar uma massa em poucos minutos. Vamos começar a receita no final das contas, porque eu vou ensinar para vocês a minha massa preferida e eu vou ensinar de verdade. Prestem atenção em todos os detalhes que eu vou passar para vocês aqui. Todos os ingredientes eu vou descrever para vocês, então já aproveita para separar papel e caneta para você anotar todos os ingredientes e o passo a passo dessa receita que é muito prática. Antes de iniciar a receita, eu sempre faço na minha produção o mise en place. O que é esse mise en place? É um termo francês, mas ele significa uma pré-organização de tudo que a gente vai utilizar ali no preparo que a gente está fazendo. Por exemplo, na nossa massa, eu separei e pesei todos os ingredientes para facilitar quando eu estiver ali preparando a minha massa. Esse tipo de método, que é fazer a organização de tudo que a gente vai utilizar, separar o bowl, separar os utensílios, nos permite fazer as receitas de forma mais rápida. E, é claro, padronizada, porque a gente tem todos os ingredientes pesados na medida certa de acordo com a receita. Com o mise en place também, eu não me sinto perdida quando eu estou ali preparando, porque eu não corro risco de esquecer algum ingrediente ou mesmo de, faltou fermento, eu nem sei se eu tenho fermento disponível no meu estoque ou não. Então ele consegue, quando a gente faz essa organização, a gente consegue prever todo o material que a gente precisa para o nosso preparo e não ficar refém de nada e nem se esquecer de nada. Então,
Gente, todas as vezes que vocês forem preparar qualquer coisa, separe todos os materiais necessários, faça o mise en place e eu tenho certeza que você vai notar diferença na hora da otimização do seu processo. Principalmente para a gente que trabalha sozinha, não é verdade? A gente precisa buscar ferramentas que auxiliam a gente para conseguir o resultado mais rápido. Bom, para essa massa, como eu falei com vocês, é uma massa de baunilha, eu vou utilizar alguns ingredientes que eu já vou descrever para você. Então, já tá com papel e caneta aí na mão? Vai me respondendo aqui que vocês já estão aí prontinhas para anotar a receita. Posso começar então? Vou começar descrevendo os ingredientes para vocês, antes de começar o preparo. Então, vocês já anotem aí os ingredientes necessários para fazer essa massa de baunilha usando o método direto. Primeiro ingrediente, talvez um dos mais importantes, é a farinha. Nós vamos usar 350 gramas de farinha. Aqui eu já tenho a farinha peneirada, então é bom a gente sempre passar ela pela peneira antes. Se você ainda não tem o hábito, crie esse hábito na sua confeitaria. Eu tenho certeza que você vai ter um resultado final da sua massa muito melhor. A gente evita esses gruminhos no final. Então, são 350 gramas de farinha. Depois da farinha, a gente tem o açúcar. Nós vamos usar 330 gramas de açúcar. Você pode usar açúcar refinado ou mesmo açúcar cristal. Eu estou aqui com açúcar cristal. Se você não tem açúcar refinado, pode bater ele no liquidificador, o açúcar cristal no liquidificador, que você vai ter um açúcar refinado aí na sua casa. 330 gramas de açúcar. Depois do açúcar, a gente tem o leite. Aqui eu estou usando leite integral. A gente vai usar 225 gramas. Tudo aqui é pesado, nada em ml. A gente sempre traz a massa do ingrediente que a gente quer para ter o máximo de padronização. Então, são 225 gramas de leite. Depois do leite, a gente tem os ovos. Aqui eu estou usando 4 ovos grandes. Quando você for ao mercado, se puder priorizar por ovos grandes, a maioria das receitas faz o balanço, né, dos ingredientes utilizando ovos grandes. Então, a gente vai usar 4 ovos para essa receita. 4 ovos grandes. Estão anotando aí tudo certinho, né? Depois disso, a gente tem aqui a manteiga. Eu tenho uma manteiga a temperatura ambiente. 100 gramas de manteiga. Você pode substituir por outro, talvez por margarina? Pode sim, mas lembrando que você pode ter um resultado final diferente por causa de serem produtos diferentes. Essa daqui é uma gordura animal, a outra é uma gordura vegetal. Então, são 100 gramas de manteiga. Aqui a gente tem o óleo. São 100 gramas de óleo. Eu estou usando óleo de soja mesmo. Mas quem pode priorizar por outro óleo, por exemplo, óleo de girassol, óleo mesmo de algodão, vocês podem utilizar. Tem pessoas, né, confeiteiras, que acham que o óleo deixa um sabor residual. Só que como a quantidade aqui que a gente está usando, 100 gramas, é pequena, então você pode optar sim pelo óleo de soja. É relativamente, né, o mais acessível no mercado também. 100 gramas de óleo de soja. A gente tem aqui amido de milho, 30 gramas de amido de milho. O amido vai fazer diferença quando a gente quiser obter uma massa mais fofa. Como aqui a gente não aera os ovos, então a gente consegue trazer uma massa mais fofa usando amido de milho, 30 gramas. Depois do amido a gente tem o fermento, 15 gramas de fermento químico em pó. Da marca de vocês, da preferência de vocês aí. E por fim, a essência de baunilha, ou mesmo vocês podem usar a pasta saborizante, a critério de vocês. Aqui eu tenho 8 gramas. 8 gramas de essência de baunilha. Falei para vocês todos os ingredientes que a gente vai utilizar nessa massa. Claro, como é uma massa de baunilha, a gente coloca uma porcentagem maior de baunilha para a gente acentuar esse sabor depois que ela sair lá do forno. A baunilha é aromática, então ela perde um pouquinho do aroma no processo, né? É natural isso. Mas a gente acrescenta um pouco mais para que ao final do cozimento, depois que o nosso bolo estiver assado, a massa ainda esteja com aquele aroma bem gostoso da baunilha. Só recapitulando aqui, farinha, açúcar, ovos, manteiga, óleo,
o amido de milho, o leite, o fermento e, por último, a essência de baunilha. Se você ainda não conseguiu anotar esses ingredientes, pode ir comentando aí que eu também volto. Refriso para vocês a quantidade de cada um, que aí a gente vai, né, voltando. Você não pode perder essa receita e continue aqui até o final, que eu vou te dar várias dicas para você ter uma massa com o resultado final super estruturado e saborosíssimo. Vamos começar então. A massa de método direto, como eu já falei com vocês, ela é muito prática. Então, num bowl, vocês podem selecionar o bowl que vocês tiverem, ou mesmo uma vasilha, uma bacia. Aqui eu estou usando o bowl da minha batedeira. Eu vou acrescentar todos os ingredientes líquidos. E açúcar? O açúcar entra aqui? Entra sim. O açúcar, apesar de não ser um ingrediente líquido, a gente acrescenta ele nessa primeira etapa, onde a gente vai homogeneizar todos os ingredientes líquidos, para que facilite a sua diluição. Quando, por exemplo, a gente tem o açúcar cristal, que ainda os grãos são um pouquinho maiores, a gente tem ainda mais dificuldade de diluir isso na massa. Então, a gente prioriza para usar o açúcar aqui nessa primeira etapa. Então, vou colocar todos os líquidos aqui dentro do bowl. O óleo, a essência, os ovos, a manteiga. A manteiga está em temperatura ambiente, então por esse motivo eu estou usando ela aqui junto dos líquidos. Dê preferência para sempre usar ingredientes na mesma temperatura. Então, por exemplo, o meu leite também está em temperatura ambiente. Dessa forma a gente consegue homogeneizar todos os ingredientes muito mais facilmente. E como é uma receita prática, a gente precisa se atentar a esses cuidados também. Então aqui eu tenho a manteiga. O leite. E por fim, o meu açúcar. Vou começar homogeneizando todos esses ingredientes líquidos aqui do meu bowl. Vou deixar aqui do lado para facilitar. É só misturar mesmo, é bem rapidinho. Então, a gente vai agregando todos esses ingredientes, tentando diluir ao máximo o nosso açúcar que está aqui dentro, até que a gente não escute aqueles barulhinhos arranhados no bowl. O bom de usar metal quando a gente está preparando é que não transfere, a gente não tem uma transferência de calor grande, quando, por exemplo, a gente está trabalhando com os bowls de plástico. Além disso, a gente consegue escutar o comportamento da nossa massa, tem mais habilidade para a gente ver o comportamento da nossa massa aqui dentro. Mas se você tem uma bacia de plástico, utilize ela. Se você não tem um fouet como eu, você pode usar a sua espátula para fazer a homogeneização aqui. Isso não é empecilho. Só facilita, é claro, tem equipamentos e utensílios que vão facilitar. Mas se você não tem, não se preocupe. Eu prefiro sempre usar o fouet porque ele consegue homogeneizar de forma muito mais rápida. Então, eu demoraria um pouquinho mais fazendo com a espátula, mas eu chego no resultado final da mesma forma, ok? Vocês usam o que vocês têm na confeitaria de vocês, na cozinha de vocês, e a partir do momento que vocês vão conseguindo, né, investir, vocês vão trazendo cada vez mais equipamentos que auxiliam e facilitam para vocês na vida da confeitaria. Aqui já está prontinho. Vou mostrar para vocês. Eu não sei se vai dar para ver, porque como é muito fluido, acho que não vai dar para ver. Eu não vou conseguir tombar. Mas é bem fluido, tá vendo? Ó. Esses pedacinhos da manteiga, porque meu ar-condicionado tá ligado, então acaba que a manteiga ainda, né, fica um pouquinho mais durinha. Mas vocês podem utilizar, na verdade, a manteiga a temperatura ambiente, que facilmente ela vai diluir. Quando eu acrescentar a minha farinha aqui, a manteiga vai se misturar por igual e aí eu não vou ter esses problemas de gruminha. Mas isso não é problema nenhum. A gente só está misturando aqui todos os líquidos. Aliás, também, a manteiga ela é muito rica em gordura.
e menos quantidade de água. E por esse motivo, a manteiga vai tender a ficar ali na superfície desse líquido que a gente está mexendo. Mas não se preocupe que quando você acrescentar os secos, tudo vai se misturar. Prontinho aqui, né? O meu fluido já está todo homogêneo. Nós vamos começar agora acrescentando todos os secos, inclusive o fermento em pó. A gente vai fazer a mistura toda junta e não se preocupem porque o fermento em pó é um fermento de ação um pouco mais demorada quando a gente compara, por exemplo, com o bicarbonato. Apesar de ter bicarbonato na composição, ele tem outros ingredientes que faz com que ele fique mais estável nas variações ali de temperatura. Então não tem problema eu acrescentar ele aqui junto com a minha farinha. Quando a gente opta por usar o bicarbonato, a gente precisa deixar ele para o final do nosso preparo, porque ele faz a fermentação de uma forma assim muito rápida. Então a gente perde a estrutura muito rápido da nossa massa se a gente não leva imediatamente para o forno lá para a gente assar a nossa massa. Vamos acrescentar então aqui a farinha. O amido. E o fermento. Agora é só misturar e deixar todos os seus ingredientes bem homogêneos. Lembrando que quando você começa o preparo da sua massa, você já deixa o seu forno pré-aquecido. Para a nossa receita, a gente vai usar o pré-aquecimento a 180 graus. O meu forno, por exemplo, ele pré-aquece em 5 minutos, mas cada forno se comporta de uma forma. Você pode avaliar aí o seu forno, por exemplo, um forno a gás, demora uma média de 15 minutos. Então, antes de você começar a sua receita, você já faz o pré-aquecimento lá do seu forno. Se o seu forno é tão rapidinho quanto o meu, você já pode ali, na metade do seu processo, pré-aquecer o seu forno e assim ele já vai ter o tempo suficiente quando a sua massa estiver pronta para ir para ele. Ok? 180 graus, então, é a temperatura de pré-aquecimento do forno. Independentemente se o seu forno é a gás ou mesmo se o seu forno é elétrico. Se ele está desregulado, é importante observar isso. Você precisa comprar termômetros de forno. São baratos, inclusive, mas você consegue ter um controle interno da temperatura quando você tem esse tipo de problema. Mas se o seu forno está regulado, está funcionando de forma correta, 180 graus. Vamos homogeneizar aqui, então. Quando a gente acrescenta a farinha, principalmente em um método direto, nós precisamos tomar o cuidado de não mexer muito vigorosamente, né? Não fazer muito esforço na nossa massa para a gente não desenvolver o glúten. A gente desenvolve o glúten a partir do momento que a gente tem esforço mecânico mais a água. Como a nossa massa tem muito fluido e, além disso, bastante farinha, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, quando for homogeneizar, a gente vai fazendo movimentos circulares até que não tenha mais gruminhos da farinha. Mas nada de ficar batendo com muito vigor, não. Porque senão a gente pode ter esse problema de ter um bolo mais solado. Quando a gente desenvolve o glúten, a gente deixa o nosso bolo muito mais duro. Porque o glúten ele é ideal para panificação. Para confeitaria, a gente só quer o amido. No entanto, a gente acrescenta inclusive mais amido de milho para a gente ter um bolo ainda mais macio. Ok? Você pode fazer uma massa de método direto na sua batedeira? Pode. Mas não tem necessidade, já estou quase finalizando a minha massa. Conversando com vocês, a gente ainda faz ela rapidinho. Quando vocês forem fazer ela, então, de forma direta, né? Usando o método que eu expliquei para vocês, o passo a passo, em pouquíssimos minutos vocês já vão ter uma massa pronta para ir para o forno. Pode ser usada a batedeira, mas aqui à mão a gente tem o mesmo resultado. E é uma massa leve, não é uma massa pesada da gente mexer, então é bem tranquilo. Já tô com a massa prontinha. Já vou despejar ela nas minhas assadeiras também. Vou só dar uma organizada aqui para facilitar.
até agora vocês estão com alguma dúvida sobre o método de preparo, sobre os ingredientes que eu utilizei aqui na receita? Vocês anotaram todos? Começamos com todos os ingredientes líquidos, inclusive o açúcar. Depois a gente acrescentou todos os ingredientes secos e chegamos nessa massa aqui, ó, super homogênea, sem nenhum grumo, bem leve e de forma bem rápida. Uhum. Uhum. Voltamos, tivemos um problema com a internet. Eu estava falando antes, eu não sei se para você já não estava me ouvindo. Se você tem qualquer dúvida a respeito do método aqui direto, ou mesmo não conseguiu anotar os ingredientes quando eu estava detalhando, pode mandar aí que eu vou conversando com vocês a respeito disso também. Se você também tem dúvidas a respeito dos outros métodos, quiser deixar ela aqui, eu vou esclarecer ela também. Mas já chegamos rapidamente ao ponto da nossa massa, a gente já tem uma massa prontinha para levar para o forno. Vamos agora transferir ela para as nossas assadeiras. Eu separei aqui duas formas que a gente pode fazer com a nossa massa. Eu tenho uma massa que rendeu, em média, 1 kg ela tem 1 kg de rendimento. Se eu for usar ela em assadeiras menores, por exemplo, essa aqui, de 15 centímetros de diâmetro e 10 de altura, a gente precisa subdividir a massa. Porque quando a gente coloca toda a quantidade que nós temos aqui da nossa receita em uma única assadeira, corre o risco de o miolo não assar e ele afundar. E isso não traz um resultado legal, porque quando a gente tira ela do forno, tira a nossa massa do forno, quando a gente vai fatiar ali o nosso bolo, a gente observa que o miolo está cru. Então, para facilitar, ter um assamento mais homogêneo e mais rápido, nós subdividimos a massa. Então, você pode pegar a sua balança, ou mesmo, se você já está mais habituada, quiser separar aqui, olhando no olho ali, pode também. Mas eu indico fazer usando a balança. Você vai ali, coloca um pouco de massa para essa assadeira, um pouco de massa para essa outra assadeira. Lembrando que é bom usar sempre o mesmo diâmetro, porque assim você vai ter o mesmo padrão de fatias entre uma assadeira e a outra. Para essa... Isso, Aline, eu também só uso balança. Eu cito muito, às vezes, fazer olhando no olho, porque já tem muita confeiteira que traz esse tipo de questão para mim, que faz olhando no olho, mas a gente nunca tem a certeza de que as fatias para essa assadeira vão ser iguais para outra assadeira. Então, o ideal realmente é usar a balança. Principalmente quando a gente quer ter padronização. Se a gente quer ter sempre a padronização, não ter desperdício, balança é fundamental. É a Aline, né? Aline, ao final da live, assim que eu terminar tudo que eu preciso falando aqui com vocês, eu vou refrisar de novo os ingredientes que eu utilizei para a massa e vocês já vão poder ir anotando aí, tá bom? Sobre o método, é muito tranquilo também. Vou refrisar mais uma vez como que a gente prepara a massa, mas ao final da live eu volto aqui para trazer isso para vocês, ok? Outra forma que a gente tem, sobre a quantidade de fatias. Para assadeiras de 15 centímetros de diâmetro, essa quantidade, essa proporção de massa me rende 3 fatias em média de 2 a 2,5 centímetros para cada assadeira. Então, eu vou ter 3 fatias para essa assadeira, 3 fatias para essa outra. Essa é a primeira forma de distribuir a nossa massa. Outra forma que a gente tem é usar uma única forma. Essa forma
Outra forma que a gente tem de distribuir a massa é usando uma única forma, porém de um diâmetro maior. E é claro, optem sempre por, quando você vai usar mais massa dentro da sua forma, opte por formas que têm altura maior. Essa daqui, por exemplo, tem 10 centímetros de altura. Você encontra no mercado formas de 5 centímetros. Aquele tipo de forma é para a gente assar uma única fatia. Então, se você puder priorizar por formas mais altas, assim você consegue assar mais massa e ter mais fatias quando você for fatiar o seu bolo. Quando a gente vai usar uma forma de 20 centímetros de diâmetro, igual a essa daqui, a gente consegue despejar toda a nossa massa nessa assadeira. E aqui eu vou ter de 3 fatias de 2 centímetros a 2,5 centímetros de altura. A gente regula, vou mostrar para vocês como que a gente regula a fatia quando eu for fatiar uma das massas aqui para vocês. Forma de untar. Vocês têm diversas formas de untar uma forma, desde usar a margarina e a farinha, usar o desmoldante caseiro ou mesmo o próprio desmoldante que a gente acha em lojas de confeitaria. Esse método é o meu preferido porque a gente tem um resultado final do bolo desgarrar da nossa assadeira muito melhor. Mas, né, se você usa os outros métodos e tem um resultado legal, nada impede também. A gente unta as nossas assadeiras só na parte inferior delas. A gente nunca unta as laterais. Quando a gente unta as laterais, o nosso bolo cresce em forma de cone e a gente não tem um assamento uniforme. E quando a gente vai fatiar, quando a gente vai nivelar as fatias, cada uma delas sai num diâmetro. Isso não é legal. Inclusive a Gomes Milena perguntou isso agora, porque quando ela assa um bolo em forma alta, gera essa montanha. É Milena, né? Milena, provavelmente você está deixando borrifar o desmoldante nas laterais. Se você usa esse aqui, que é spray, por exemplo, quando você passar o seu desmoldante no fundo da assadeira, lembre de passar um papel guardanapo, o que você tiver, um papel toalha, passar nas laterais para ter certeza que não tem desmoldante nelas. Assim, você não vai ter esse problema, ok? Se alguém tiver mais alguma dúvida nessas etapas que eu também estou falando aqui, pode mandar aqui na live, ok? Eu vou untar aqui para vocês verem. Tá dando para ver dessa forma, né? Só o fundo da nossa assadeira. Eu agito bastante porque a gente precisa homogeneizar o que está lá dentro do fluido. E só o fundo. Pronto. Se eu passar o dedo assim na lateral e ver que meu dedo está saindo engordurado, a gente precisa sim passar o papel toalha ou guardanapo em volta. Se não, você já tem certeza que você mirou lá o fundo direitinho, já pode verter a sua massa aqui na assadeira, ok? Lembrando, né, que como eu falei com vocês, o fermento em pó químico, ele me permite essa segurança de, às vezes, né, eu ter esse tempinho e ele ainda não está agindo de forma efetiva. Ele vai agir de forma muito mais efetiva quando eu levar o meu bolo lá para o forno. A Aline falou que coloca papel de pão redondo no fundo. E a Gomes Milena falou que, perguntou na verdade, né, até se usar o desmoldante, não se unta a forma em volta, certo? Isso. Eu vou primeiro responder o do papel de pão. Eu usei muito tempo o papel manteiga. Eu já ouvi falar sobre o papel de pão, só que como a gente não tem muito hábito e a gente não encontra aqui onde eu moro hoje, então é muito mais prático eu usava, né, o papel manteiga. Só que o papel manteiga, eu tinha um pequeno problema com ele. Quando eu usava massas amanteigadas, que no caso, por exemplo, é essa que eu acabei de ensinar para vocês, que leva uma porcentagem boa de manteiga, o papel, ele sugava a umidade do meu bolo. E por esse motivo, eu passei a optar pelo desmoldante. Mas nada impede de você continuar usando. Se você já tem um resultado legal, você consegue desenformar o seu bolo sem ele esfarelar ou mesmo machucar, você pode continuar assim usando o método que você já tem. A respeito da Milena, não é? Realmente, a gente não unta nada da lateral. A única forma que a gente unta as laterais são as formas de furo no meio. Seja as formas trabalhadas ou mesmo aquelas formas lisas de pudim. Quando nós vamos assar...
Não vou saber de cor, Nathan. Eu estava falando sobre as únicas formas que a gente unta as laterais ou mesmo o miolo dela são aquelas formas com um furo no meio. Ou mesmo quando ela tem aquela superfície, né, lá do meio mais altinha. Por exemplo, as formas de pudim ou mesmo aquelas formas trabalhadas que a gente tem no mercado. Aquelas formas, sim, a gente precisa untar as laterais. A forma como o bolo assa naquele tipo de assadeira é diferente dessa daqui. O calor que a gente tem no nosso forno chegando nesse tipo de assadeira com o fundo todo completo é mais demorado, vamos se dizer. Por exemplo, o miolo do nosso bolo, ele demora um pouco mais para alcançar o cozimento total do que quando as bordas já estão ali, ok. Quando a gente olha uma forma, por exemplo, com um furo no meio, a gente tem a distribuição de calor ali no meio, porque a forma ela é aberta justamente para trazer essa questão de assamento mais rápido. E por esse motivo a gente vai untar toda a nossa forma. A gente não unta só a parte de baixo, a gente unta todas as laterais desse tipo de assadeira. Mas nesse daqui que a gente precisa que o nosso bolo ele cresça bem aderido ali nas paredes, para ele vir bem retinho, crescer retinho e a gente conseguir tirar as fatias mais uniformes, a gente faz, né, o desmoldante só ali no fundo da nossa assadeira. Tá esclarecido, Milena? A Aline falou, eu não consigo gostar de nenhuma massa. Aí compro pão de ló 5 kg pré-mesclado. Ah, o seu pão de ló é aquele que a gente compra no mercado já pré-pronto, né? A gente só acrescenta os ovos. Imagino eu que seja esse tipo de massa. Ô, Aline, o que eu vou te falar é, a receita não é tudo. A gente precisa, além da receita, trazer os aspectos, desenvolver ali dentro do que a gente tem, características que a gente gosta e que o nosso cliente espera que tenha também. Então, por exemplo, você gosta de uma massa aerada? Você gosta de um método espumoso, por exemplo? Você pode desenvolver e trazer outras características para a massa. Por exemplo, o pão de ló, por si só, ele não é uma massa que tem umidade, porque não vai gordura. Então, quando, por exemplo, você você umedece o seu bolo, toda a água ou líquido que você coloca na sua massa, ele absorve. No entanto, ele fica encharcado e você perde a estrutura desse tipo de massa. Mas você pode adaptar a sua massa de pão de ló, por exemplo, trazendo ela para uma massa chiffon. O que é uma massa chiffon? É como se fosse um pão de ló melhorado. A gente acrescenta ali gorduras para trazer essas características que a gente gosta de uma massa úmida, porém ainda estruturada e aerada. Então, se você conseguir desenvolvendo na sua cozinha, transformar ela num laboratório mesmo, desenvolver receitas que te agradam, mas que também tragam resultado para o seu cliente, te traga bolos estruturados e bolos seguros, isso vai ser fundamental. Eu sei que é difícil a gente adaptar com um tipo de preparo, um tipo de receita. A gente vai trocando com o passar do tempo, é natural, mas é importante a gente testar também. Ficar refém também só de, às vezes, de uma única coisa que a gente gosta, eu acho que é meio radical. É bom a gente sempre testar, dar prioridade para fazer testes, tá bom? Testa essa receita que eu tô acabando de te ensinar aqui. Eu sei que é muito prática, você vai conseguir fazer com poucos minutos e eu tenho certeza que você vai adorar o sabor dela. E é claro, né, essa praticidade toda que ela garante também. Tem mais alguma dúvida por agora? Não, ela só falou que rega com leite condensado e água e leite em pó. Ah, Aí sim. ferve. A calda provavelmente vai ser um assunto bem breve que a gente vai trazer para vocês para a gente discutir mais aqui, tá bom? Mas, se você ainda tem mais alguma dúvida, pode mandar que eu vou esclarecendo aqui. Já falei para vocês a forma certa de untar a nossa assadeira, a forma certa de distribuir a massa. Eu vou assar o meu bolo na assadeira de 20 centímetros de diâmetro. Eu vou despejar. Eu continuo tendo, olha, tá vendo? Uma massa bem homogênea. Eu vou despejar a minha massa.
A massa continua homogênea, mesmo com o tempo que eu estou conversando aqui com vocês. Eu vou despejar a minha massa aqui na minha assadeira. E eu já posso levar ela para assar. Quem falou? Ah, agradecida pelo elogio, fico muito feliz. Vamos então verter a nossa massa aqui. Eu sempre falo sobre essa questão de receita. Hoje é a minha massa favorita. Não vou mentir. Trouxe aqui para vocês ensinando passo a passo dela. E pode ser que daqui para frente eu consiga ainda adaptar e trazer outra massa ainda para o meu catálogo ou para os meus clientes. É importante a gente, além da receita, buscar, é claro, por inovação, praticidade, otimização do que a gente faz. Porque a gente precisa pensar, é claro, em sempre produzir mais. E que forma que eu consigo produzir mais? Reduzindo o tempo de preparo de uma massa? Perfeito, eu consigo fazer muito mais massas ali, sendo que para o outro método que eu usava, eu gastava um tempão, não é? Então a gente vai buscando essas formas aí, trazendo coisas que a gente gosta, incorporando elementos que a gente gosta, para a gente trazer um resultado final bom para nós e, é claro, principalmente para o nosso cliente. Quando a gente fala diretamente uma massa amanteigada, é porque a gente usou o método cremoso. Mas eu sim falo que essa massa é uma massa amanteigada porque eu usei manteiga aqui no preparo. Mas o método não foi o método cremoso, onde eu bati ali a minha manteiga com açúcar. Mas sim, quando a gente tem manteiga na nossa massa, a gente pode chamar ela de uma massa amanteigada. Não foi pelo método amanteigado, cremoso, vocês definem aí de acordo com a região de vocês, mas por ter o ingrediente aqui da manteiga, ela pode sim ser chamada de uma massa amanteigada. Eu adoro essa massa, porque além da manteiga eu tenho o óleo me garante muito mais umidade e não deixa o meu bolo muito durinho, por causa da característica que a manteiga tem quando a gente leva o bolo para a geladeira. Quando resfria, a manteiga ela endurece naturalmente. E o óleo, ele tende a trazer a característica de um bolo mais fofo mesmo refrigerado. Então, a gente traz esses dois ingredientes. Posso usar 100% só manteiga? Pode. Você vai fazer o teste, com certeza você pode ter um resultado um pouco diferente, mas a sua massa vai ficar deliciosa. Lembrando que quando for para a geladeira, ela vai tender a ficar mais durinha. O óleo aqui é fundamental. Então, Valéria, é o que eu falei aqui agora. A gente tem vários tipos de métodos de preparo. Métodos de preparo é a forma como eu obtenho a minha massa. E chamar a massa de amanteigada é muito mais referente ao ingrediente que a gente tem aqui dentro da massa. Por exemplo, o método que eu acabei de ensinar para vocês é o método direto, onde eu usei todos os ingredientes líquidos e todos os ingredientes secos. Fiz uma mistura ali e a minha massa está pronta. No método cremoso ou método amanteigado, vai depender da sua região, você pode sim chamar a sua massa com convicção de massa amanteigada, mas não significa que, por exemplo, a minha que não foi pelo método cremoso não seja uma massa amanteigada. O que garante que a massa seja amanteigada é a quantidade de manteiga ou, a presença de manteiga que a gente tem aqui na receita. Você pode sim chamar sua massa pelo método direto, igual eu tenho aqui, uma massa de baunilha, eu posso sim chamar ela de massa amanteigada de baunilha. Se eu quiser só chamar de massa de baunilha, também não tem problema. Entendido? Tem mais alguma dúvida agora? A Gomes Milena perguntou, você já fez massa somente à base de óleo? Já. Eu tenho vocês com certeza devem conhecer que é a massa de nada, que não tem gosto, né? Na verdade, é uma massa muito antiga que a gente faz usando liquidificador. Ou mesmo a gente pode usar aqui um método direto. Quando a gente faz uma massa apenas com óleo, a gente tem uma massa muito úmida, extremamente úmida, porém o sabor dela não fica 100% agradável. Principalmente quando você tem clientes que têm um paladar mais aprimorado.
Então, se você quer entregar para o seu cliente alguma coisa que tem um sabor a mais, a gente troca parte do óleo pela manteiga, ok? Mas, se você quiser fazer uma massa 100% de óleo, que inclusive já fiz muito, quando eu comecei na confeitaria eu fazia muito usando o liquidificador, você pode também. Mas é claro, vai depender do perfil dos seus clientes, de como você quer trabalhar também, de como você agrega valor ali e mostra esse valor também para o seu cliente, falando do sabor que você consegue agregar aqui. Ok, Aline? Vou verter a massa aqui, vou levar ela para o meu forno que já estava pré-aquecido. Uma massa de método direto demora em torno de 35 a 40 minutos para assar. Quando a gente faz a divisão de massas em formas, como eu falei anteriormente, nós temos um tempo um pouquinho mais reduzido. A gente pode ter de 30 a 35 minutos já as massas assadas. Lembrando que, é claro, a temperatura do forno você precisa avaliar, são 180 graus para a gente assar o nosso bolo. São 180 graus para a gente conseguir assar o nosso bolo de forma homogênea e você vai avaliando o comportamento do seu forno. E como que eu vejo que a minha massa está assada? Eu faço testes. 2 principais que eu indico para você. Anota aí, além dos ingredientes e do preparo que é bem prático, anota essa dica. Primeiro, teste do palito. Você pega o palitinho de dente ou mesmo aqueles palitinhos de petisco, separa um só para confeitaria e você pode espetar o centro da sua massa. A gente vê. Você espeta o centro da sua massa. Nós conseguimos observar se a massa está assada ou não pelo miolo do bolo. Então, sempre que a gente for avaliar, nunca as bordas, sempre o centro ali da massa. Saiu o palitinho limpinho, a sua massa está assada. Você já pode tirar ela do forno, colocar em algum lugar para ela resfriar, ficar morninha e você já consegue desenformar. Outra forma de fazer o teste, mas esse já é para quando tem mais experiência. Outra forma de fazer o teste, mas esse é para quem já tem mais experiência, é fazendo o teste no bolo. Né? Você ali com seu dedo no centro do bolo, você vai apertar levemente. E se ele voltar bem rapidinho, é porque a sua massa já está assada. Se ele permanecer ali onde você encostou afundado, é porque ainda está cru. Então são essas 2 formas principais que eu uso para fazer o teste de uma massa assada. A do palito você não erra. Palitinho limpinho, massa assada. Ok? Eu gosto sempre de dar umas batidinhas na minha assadeira. Mesmo que essa massa aqui seja de método direto, eu não agreguei ar, eu gosto de dar essa batidinha porque quando a gente derrama a nossa massa na assadeira, pode gerar bolhas maiores. E quando a gente vai fatiar o nosso bolo, a gente vai nivelar as fatias ali, essas bolhas podem ficar bem visíveis e até mesmo perde um pouco de estrutura na nossa massa. Então eu dou umas pequenas batidinhas, só para a massa dar uma sentada na assadeira e assim eu já posso levar lá para poder assar, ok? Mas é claro que eu ia trazer para vocês uma massa já assada com o resultado final para eu compartilhar com vocês qual que é o resultado, né, de uma massa de método direto, sabor baunilha, depois de assada. Eu vou reservar essa daqui. Essa foi a massa que eu assei. Eu assei ela um pouco antes de começar a live. A mesma receita que eu ensinei para vocês, eu fiz aqui e assei. E trouxe para a gente compartilhar o resultado. De como ela se comporta, como que ela assou, como que ela é por dentro também. Vamos lá. A massa de método direto, ela é uma massa muito estruturada. Então, a gente consegue usar ela para fazer bolos de andar, bolos de várias camadas de massa, várias camadas de recheio, e nós vamos ter bolos seguros e estruturados.
É claro que a estrutura da massa é fundamental, sim. Existem outros critérios que a gente também precisa avaliar para ter um bolo final seguro, mas é importantíssimo escolher um método adequado para a gente ter um resultado final adequado também. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa etapa, podem mandar. A Valéria perguntou, na massa de pão de ló, também é interessante bater um pouquinho. Você fala a respeito dessa já... Ah, sim. Eu entendi que era bater a massa pré-pronta. Se for em relação a bater a assadeira, sim, é bom. Mesmo que você está agregando ar nesse tipo de massa, é ideal, porque as bolhas elas precisam ter o mesmo diâmetro. Quando a gente faz a aeração dos ovos na batedeira, a gente tem uma padronização que a gente agrega ar ali nos nossos ovos. E essa padronização tem que chegar no resultado final da nossa massa também. Então, por exemplo, quando a gente vai despejar o pão de ló na assadeira, ou na assadeira retangular, né? Dependendo de qual você quiser usar, é importante sim a gente dar essas batidinhas para que as bolhas maiores elas estourem, deixem só as que precisam ficar ali na nossa massa. Ok? A gente então tem uma massa de método direto bem assada, ela não queima. Gente, é uma massa que quando a gente pega, ao toque a gente já sente essa umidade e o aroma com certeza também. É uma massa que assa de forma igual em todos os lados, olha. A gente consegue uma massa uniforme. A superfície do meu bolo ficou plana, retinha, então eu tenho um bolo que vai nivelar as fatias. Se o seu bolo, por você ter algum problema com seu forno, temperatura desregulada, ou mesmo colocou massa demais na sua assadeira, o topo do seu bolo, se você criou barriga nesse topo, você pode tirar e reservar ele para usar, às vezes, ali em um bolo de pote ou mesmo em uma sobremesa que você quer fornecer para o seu cliente. Nunca desperdice topo de bolo. Se o seu bolo cresceu de forma irregular, você pode utilizar, guardar bem embaladinho, etiquetado essa sobra, armazenar no seu freezer e quando você tiver demanda, você usa esses topos de bolo. É importante a gente nivelar todas as fatias para a gente ter, né, quando a gente corta a fatia de bolo, a gente ter tudo bem harmônico, quantidade de recheio e as camadas de massa ali bem específicas, bem definidas. Eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu gosto de usar muito. Na verdade, é um dos meus instrumentos preferidos, o nivelador. Quando eu comecei lá na confeitaria, eu usava faca, a faca de pão, inclusive, aquelas facas grandes de pão de sal. Porém, a faca, ela não me traz uma uniformidade quando eu vou fazer a fatia, quando eu vou fatiar o meu bolo. E por esse motivo, a indústria, ela desenvolveu o nivelador. O nivelador, a gente escolhe a espessura das nossas fatias. Eu não sei se dá para vocês verem, tem como se fossem uns degraus aqui. Eu posso tirar a foto e mostrar para vocês nos stories também. Tem como se fosse alguns degraus e isso me refere à espessura da minha massa. Então, se eu quero uma massa mais fininha, espessura mais fininha, eu vou descendo aqui nos meus degraus. Se eu quero uma massa mais espessa, mais grossinha, eu subo aqui nos degraus. O nivelador, ele é feito com fio de metal. Esse fio a gente consegue trocar, inclusive, ele quando a gente compra esse tipo de equipamento, vem 2 fios. A gente consegue trocar e, inclusive, esse tipo de utensílio é muito acessível. Eu comprei esse na internet e ali em torno de R$20. E uma faca também está nesse valor. Então, se a gente pode optar por materiais que trazem mais precisão, a gente tem que dar prioridade para eles. Nivelador é muito fácil de mexer. A gente coloca a mão sobre a superfície do bolo e é ele que gira em volta do nosso bolo. O bolo sempre permanece do jeitinho que ele tá. E a minha mão faz uma leve pressão, nada de afundar não. A gente fica aqui bem levinho com a mão na superfície e gira o nosso nivelador, até que todo o diâmetro do nosso bolo esteja cortado. Vou cortar aqui para vocês agora.
Eu seguro aqui na superfície e vou fazendo esse movimento, até que a lâmina entre dentro do bolo e comece a cortar, dessa forma aqui, ó. Já tenho a primeira fatia cortada. Eu quero falar com vocês uma coisa que às vezes vocês se preocupam e não sabem se acontece de verdade ou se é um problema que vocês estão tendo. O bolo esfarelar é normal, principalmente quando a gente tem uma massa que leva manteiga. Quando a gente faz o corte desse bolo, é natural que um pouco de farelo do bolo ele se solte. O que não é normal é ele ficar quebradiço, ele ter pouca estrutura. E é claro, gente, uma massa de verdade, ela foi feita para suportar o recheio que quando a gente quer montar bolos festivos especialmente, ela foi feita para suportar camadas de recheio que a gente quer colocar. Então, quando você tem um bolo que esfarela muito, quando você vai umedecer ele, ele perde essa estrutura. Mas não se esqueça que esfarelar é normal. O que não pode é esfarelar demais e você perder a estrutura da sua massa. Vou tirar aqui para vocês verem como que é a massa. Olha como ela é clarinha. Vou mostrar outra aqui também. Eu virei para vocês verem. Olha como a massa é bem clarinha. Eu tenho uma espessura uniforme, olha. Uma espessura uniforme em todo o diâmetro da minha massa. A massa ela tem uma fina camada onde ela entra em contato com a borda da assadeira, tá vendo? É esse marrom mais escurinho que a gente tem, mas a massa tá 100% assada e bem clarinha, do jeito que tem que ser. Quando a gente tem uma massa muito amarelinha, ou mesmo uma massa mais escura, tem dois possíveis fatores. Já anota essa dica também. Primeiro é quando você usa um ovo muito pigmentado, mesmo nem sendo ovos caipira. Você tende a deixar a sua massa muito mais amarela. E é claro, quando você usa manteigas que têm corante natural. Então, opte sempre por usar os ovos mais claros, de fornecedor que tem esse tipo de característica, e também de manteigas que não levam corante. Outra coisa que pode acontecer é a farinha. Quando você usa determinados tipos de farinha, a sua massa tende a ficar mais escura. Eu hoje tenho preferência por um tipo de farinha de trigo. Porém, se eu faço a substituição dela no método, às vezes eu posso sim ter resultados diferentes. Então, a gente precisa sempre observar que cada um dos ingredientes traz uma característica especial para a nossa massa. Gente, essa massa aqui é muito estruturada, vocês conseguem montar, assim, bolos de andar, bolos com várias camadas. Olha a maleabilidade dela. E fofinha, bem fofa mesmo. Úmida também, ó. Qual manteiga você usa? Eu gosto daí também. De todas que tem no mercado, a Presidente aí também são as que eu mais gosto. Mas tem regiões que a gente não encontra, né, determinadas marcas. Por exemplo, se eu falar com vocês as minhas preferências, é mais viável você avaliar cada um dos ingredientes que tem ali dentro da sua manteiga e assim você pode optar, às vezes, pela que está mais em conta aí no mercado, ok? Vou fatiar só mais uma vez para vocês verem que dá 3 fatias, como eu falei com vocês. Fazendo sempre esse movimento circular até que toda a minha massa esteja cortada. A Aline falou que mora em Minas, no interior. Oh, conterrânea! Também somos mineiras. Aqui em Minas Gerais, a gente tem uma acessibilidade a produtos lácteos muito fácil, né? Seja queijo, manteiga, creme de leite, leite condensado. Mas, mesmo que você mora em Minas, talvez lá no norte de Minas, perdão, você ainda às vezes não tem o mesmo acesso que a gente está aqui próximo de BH, né, aqui na região metropolitana, tenha. Então, é bem legal a gente avaliar essas características, os ingredientes que compõem cada um desses elementos que a gente usa na receita. Por exemplo, na farinha, a porcentagem de proteína, quanto mais fraca a farinha, melhor para o nosso bolo, porque a gente não quer proteína, a gente quer amido. Então, é bom a gente ir avaliando todas as características, entender o que cada ingrediente tem ali como papel fundamental na nossa massa. Ok?
3 fatias. Como eu falei com vocês, esfarelo um pouco, principalmente porque eu não usei o nivelador numa massa geladinha. Se você puder optar por nivelar uma massa mais gelada, você vai ter a manteiga um pouco mais rígida, né? Então você tem uma massa mais contida, assim você consegue nivelar e ela não esfarelar tanto. Mas aqui eu não perdi estrutura em nada, a minha massa continua perfeita, pronta para usar para os meus bolos. Ok? Vocês têm alguma dúvida, gente, a respeito dos métodos, do que eu usei? Vamos repetir a receita. Para essa receita, nós preparamos, na verdade, para essa massa, nós utilizamos o método direto, que é acrescentar todos os ingredientes líquidos e todos os ingredientes secos. E temos uma massa pronta. O primeiro ingrediente é a farinha. Nós usamos 350 gramas de farinha. Depois a gente usou o açúcar, 330 gramas de açúcar. Eu usei cristal mesmo. Depois a gente usou o leite, 225 gramas de leite. Depois, nós temos a manteiga com 100 gramas, o óleo com 100 gramas também, o amido de milho com 30 gramas, o fermento químico com 15 gramas e a essência, ou se você quiser usar a pasta de baunilha, com 8 gramas. Esses foram os ingredientes que a gente utilizou para preparar a nossa massa, usando o método direto, uma receita muito prática, deliciosa, é a minha massa preferida, eu tenho ela no meu catálogo. Agora que você já sabe preparar, você também já pode usar ela aí e oferecer ela para os seus clientes. E eu tenho certeza que vai otimizar demais a produção de vocês e vocês vão conseguir produzir ainda mais. A Valéria perguntou se usar margarina dá muita diferença na estrutura da massa? Estruturalmente, nem tanto. Apesar de que a margarina, ela tem a mesma composição de um óleo, porém ela passou por um processo que a gente conhece na indústria, de hidrogenação e outros processos, para deixar ela naquela textura um pouco mais sólida do que o óleo. No entanto, quando a gente faz substituição da manteiga pela margarina aqui na nossa massa, a gente ainda tem sim uma massa bem úmida e uma massa saborosa, não vou mentir, é uma massa saborosa também. No entanto, igual eu falei de clientes que têm um paladar um pouco mais apurado, acaba percebendo esse excesso de óleo vegetal. Porque a gente tem óleo vegetal da margarina, perdão, mais o óleo vegetal de verdade, que seja de soja ou mesmo de algodão que vocês usarem, muitas vezes o cliente pode perceber isso. Então, se você pode substituir aí parte dessas gorduras pela manteiga, você vai ter um resultado final perfeito. A Lilian perguntou qual farinha você indica. Ô, Lilian, é uma questão bem complexa. Como eu falei, vai depender de região para a gente ter um ingrediente preferido. Hoje, por exemplo, eu gosto muito da farinha Belo Sabore. Eu acho com muita facilidade aqui na minha região, seja nas cidades ao meu redor ou mesmo aqui onde eu moro. De todos os testes que eu já fiz, ela me trouxe o resultado até hoje que eu mais gosto. Já usei Boa Sorte, já usei Dona Benta, só que o custo delas estava aumentando e eu estava tendo o mesmo resultado que eu tinha, por exemplo, com a Belo Sabore, que tem um custo mais acessível. Então, hoje, se eu for falar para você em relação ao custo e ao benefício final que eu tenho, a Belo Sabore está me dando um resultado muito satisfatório. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Vocês precisam testar essa receita e depois me contar, porque eu adorar compartilhar com vocês o resultado que vocês tiveram a partir desse método novo que vocês já podem ter aí no catálogo de vocês. Muito obrigada pela participação de vocês nessa live, fiquei muito feliz, espero que vocês tenham aprendido e, é claro, usem também esse método que eu acabei de ensinar para vocês. Eu vejo vocês na próxima live. Até lá e uma boa noite!